Agora eu vou ensinar a renomear as pastas criadas. Primeiro eu vou listar o conteúdo da pasta teste2 com o comando dir e com o comando rem, renomear. Eu vou renomear a pasta, deixa eu ver, subpasta, vai. Aperto Enter e pronto, ela foi renomeada. A sintaxe é essa, tá? Rem, espaço, nome atual da pasta, espaço, o nome que você quer colocar. Aqui são pastas com o nome junto, né? Então eu não coloquei aspas duplas. Se houver espaço, igual no caso da subpasta teste2, então coloque aspas duplas. Rem. Acessando a pasta, veja que elas foram renomeadas com sucesso. Tá bom? Então para isso que serve o comando rem. E se eu quiser alterar o nome de uma pasta em um outro drive ou partição? Por exemplo, no meu caso eu estou na partição F. Se eu quiser mudar para a partição C, disco local C, eu digito cd /d de drive, espaço, letra da unidade, barra invertida. E pronto. Eu estou no disco local C, digito dir para listar o conteúdo. E aqui eu tenho uma pasta chamada teste, tá vendo? Pasta teste. Então vou renomeá-la de pasta teste para pasta teste renomeada. E veja que foi. Tá vendo que aqui está com letra maiúscula, mas veja que ele altera da mesma forma. Mas e se eu quiser alterar o nome dela para um nome com letras maiúsculas? É só digitar um novo nome com letras maiúsculas. Renomeando então pasta teste renomeada para pasta com letra maiúscula. E aqui se encontra a pasta, agora com letra maiúscula no nome. Aqui de volta na pasta teste2, na partição F, vamos supor que agora eu queira alterar o nome da pasta teste2 para um outro nome. Então digito rem, espaço, letra da unidade, dois pontos, barra, nome da pasta atual, teste2, espaço, o novo nome, teste2 renomeada. No momento eu estou usando essa pasta pelo CMD, então não vai ter como renomear, vai dar erro, tá bom? Eu vou tentar com uma outra pasta aqui, deixa eu ver. Pasta teste3. Teste3 renomeada e pronto. Se eu acessar a partição F, a pasta teste3 foi renomeada para a pasta teste3 renomeada. E os arquivos se mantêm intactos, incluindo as subpastas. E se eu quiser renomear arquivos? Aqui na pasta teste3 eu tenho um arquivo chamado teste2.rar e teste.rar. Tudo que eu tenho que fazer é realizar o mesmo comando, rem. Você pode escrever renomear também, tá? Ou melhor, rename dessa forma, tá bom? Eu prefiro rem para não digitar muito. Rem teste.rar para teste renomeado. Vai, teste rem.rar. Mantenha a extensão, tá? Se eu acessar a pasta novamente, veja que o arquivo foi renomeado para teste rem e manteve a extensão. Se eu quiser, eu poderia ter alterado a extensão também. Bastaria eu repetir o comando, só que ao invés de teste rem.rar, eu colocaria, por exemplo, .zip e aperto Enter. Acessando a pasta novamente, veja que o arquivo teste rem agora se encontra com a extensão .zip, que também se abre no WinRAR no meu Windows. Uma outra coisa bem interessante que você pode fazer com o comando rem e que pode vir a ser útil é alterar a extensão de vários arquivos ao mesmo tempo. Recentemente eu precisei mudar a extensão de várias imagens que eu baixei do formato JFIF para JPEG. No meu exemplo eu vou usar esses arquivos aqui docs, vou alterá-los para a extensão TXT. Então aqui no CMD digito rem, espaço, asterisco.docx, que é a extensão atual, e agora eu vou colocar a extensão desejada, asterisco.txt, e aperto Enter. Se eu acessar a pasta teste2, veja que os dois arquivos no formato docs previamente tiveram seu formato alterado para txt. Obviamente ficou quebrado o arquivo, em alguns casos o arquivo se mantém intacto. Se eu fizesse o processo inverso, alterasse de txt para docs, muito provavelmente iria se executar no Word normalmente, tá bom? Mas o inverso nem sempre acontece. Aí depende do tipo de extensão que você está alterando, tá bom? Algumas são compatíveis, outras não. Isso aqui a gente chama de coringa, ou em inglês wildcard, tá bom? Isso aqui é útil em muitos comandos, não só o comando rem, mas vários outros comandos do CMD, da ferramenta Robocop também, beleza? Então decorem isso aqui, é muito interessante. Bom, eu havia falado de imagem previamente, então vou dar um segundo exemplo usando imagens. Eu tenho essas imagens aqui no formato JPEG e eu vou mudar o formato de todas elas de uma vez só para o formato PNG.
Então vou abrir o CMD diretamente por aqui, para não perder tempo navegando até essa pasta, e vou executar o comando rem. Então rem espaço asterisco ponto .jpg, que é o formato aqui de imagem, né? Se for literalmente JPEG, você escreve JPEG, tá bom? Se for JPG, somente escreve JPG para não dar erro. Então espaço asterisco ponto .png. O Windows Defender bloqueou aqui, galera, porque eu adicionei esse drive no acesso não autorizado, tá bom? Só um momento. O Windows Defender é meio chato para isso. Bom, desabilitei aqui, vou tentar novamente. Agora foi. Então veja que todas as imagens tiveram seu formato alterado de JPG para PNG. Eu havia falado do formato JFIF, mas é o mesmo esquema, tá bom? Então você economiza tempo ao invés de ter que ficar alterando o formato de uma por uma manualmente. A mesma coisa vale para vídeos, tá bom? E quaisquer outros formatos de arquivos. Vou dar um outro exemplo usando Coringas, Wildcards. Vou renomear um arquivo aqui na pasta teste2 com o nome teste_rem para teste renomeado, mantendo a sua extensão. Para isso vamos usar o seguinte coringa, rem espaço, coloco o começo do nome do arquivo, teste_rem para identificá-lo, seguido do asterisco. Em seguida renomeio ele, por exemplo, teste renomeado, e mantenho a sua extensão, tá bom? Para não se tornar um arquivo sem extensão. Se eu acessar a pasta, veja que ele foi renomeado para teste renomeado.rar. E eu consigo executá-lo normalmente. E se eu quiser renomear um arquivo cuja parte final do nome dele termina com nomeado, igual que nesse caso eu acabei de renomear com esse termo, né? Então colocaria o asterisco antes, por exemplo, adu. E aí coloco o novo nome. Vou mudar novamente para teste_rem, não esquecendo de colocar a extensão, seja a mesma ou qualquer outra que você quiser alterar. Opa, eu esqueci de um detalhe aqui, galera. Quando é a parte final do nome do arquivo, tem que colocar a extensão, tá? Senão ele não enxerga. E pronto, mudou o nome novamente para teste_rem.rar. Beleza? Agora eu vou dar um último exemplo, colocando o número 1 e o underline no começo dos arquivos. Então vamos supor que eu queira colocar, por exemplo, o número 1 aqui na frente de cada um desses arquivos, tipo assim, ó. 1 e underline em todos eles. Como que eu faço? Então eu venho aqui, ó, rem, coloco o asterisco sozinho, indicando todos os arquivos sem exceções, e em seguida coloco o termo que eu quero colocar no começo de cada nome de arquivo, underline. Dessa forma, underline, asterisco. Aperto Enter. Veja que ele adicionou o 1 e o underline no começo do nome de cada arquivo, sem fazer distinção da sua extensão. Beleza? Então esses são exemplos de uso do comando rem. Espero que tenham gostado da videoaula e nos vemos na próxima.